Então, eu vou... Primeiro, meu nome é Davi Copenau Yanomami. Eu sou liderança tradicional. Eu não posso mudar. É por isso que chama liderança tradicional. Originário. Eu sou originário, filho da Amazônia. Eu nasci na fronteira do Brasil, Venezuela. A comunidade se chama Huatoric. Huatoric significa a Serra de Vento. Então, eu moro divisa de Amazonas, divisa de Roraima. Eu sou também o presidente da Rutucara Associação Yanomami. E Xabiri também, sou Xabiri, da minha comunidade. Eu sou xamã. O meu sogro, Lorival, me preparou. Sou formado como Yanomami. Como vocês têm formado na escola. Índio também tem formado, inteligente, conhece a floresta profundo. Então, também sou representante por Yanomami de Roraima, de Amazonas, e do Brasil e fora. Esse é o meu papel. Papel de trabalho e de luta. Então eu estou muito emocionado mesmo, porque eu estou vendo que vocês estão assim começando a conhecer de nós. Vocês estão começando a entender quem é Yanomami. Quem são Yanomami? Aonde que eles vieram? Aonde que eles moram? O que eles comem? Como é que eles são? E muitas poucas pensam isso. E muitos povos não pensam. Não sabem, não conhecem. Então, eu vou falar importância da Napaioma. Napaioma é não indígena. A Cláudia Andujá, ela fez aqui no Brasil. Depois ela passou aqui nessa capital, depois para Brasília, depois para Boa Vista e depois para Terra Yanomami. Então, assim que ela foi pensamento dela, que ela foi pensamento para pôr Yanomami, chegou no Missão Catrimani, chama Wakataú Teri. Wakataú, Rio Catrimani, é língua português. Nós chamamos Wakataú Teri, Pahama Awaruquema. Então ela chegou pensando o que ela vai fazer, o que ela venha pensando, qual é o plano dela, o que ela vai ação, o que ele vai fazer, o que vai plantar, como se planta banana, como se planta caju. Esse aqui é o pensamento dela que está aqui para a cidade. Então ela vestiu a roupa do índio. Ela vestiu a roupa do índio para ser amigo. Ela não é Yanomami, mas ela foi de amigo de verdade. É assim que eu posso falar. Eu agradeço o trabalho dela, agradeço muito,
que eu conheci o trabalho dela, de papel dela que ela estava fazendo. Ela foi tirar fotográfico, tirando foto dos patas, das mulheres, crianças. Esse é o trabalho dela, que eu conheci, o trabalho dela. Então, é por isso que nós estamos aqui, sentados, e quero escutar. Vocês estão muito curiosidade do que nós vamos falar. Isso aí é histórico. Histórico vai ficar para os livros, na cabeça, no pensamento. Então, ela me ensinou a lutar, ensinou a defender a povo, defender a terra, defender a língua, costume, festa, dança, canta e fazer pachelança. Então, assim que ela conversou comigo, ela foi como minha mãe. Ela foi como minha mãe, explicando que eu não sabia de lutar contra político, contra não indígena. Então foi bom que ela me deu a flecha, ela me deu arco e flecha. Não é para matar branco, não. Arco e flecha para falar, voz, falar pela boca. Assim que ela ensinou, assim que eu aprendi, para poder defender o meu povo Yanomami. Foi muito bom. Ela trabalhou muito. Ela andou até a comunidade Huaiaú. Huaiaú, ela viajou muito. Huaiaú, conheceu os patas, conheceu os meus pais, a minha tia, meus irmãos, irmã, primo. Ela conheceu nessa comunidade. E também ela foi para Surucucu. Surucucu, nós viajamos juntos e para fazer um trabalho. Fazer um trabalho para conhecer a realidade de povo Yanomami. Eu reconheci o trabalho, lutar a defender o povo. Assim que eu conheci o trabalho dela. Depois ela foi para Maturacá também, no outro lugar. Chama de Maturacá, lá perto do Beco da Lebrina, Chamatari, que ela conheceu também. E ela foi na minha casa, o Atoric, também conheceu. E ela foi também no Tototobi, onde eu cresci, aprendi, junto com o Levi está aqui, o Levi e o Pedrinho, estamos aqui para assim conhecer nosso trabalho, nossa luta. Ela trabalhou muito, uma mulher corajosa. Eu nunca achei ainda homem brasileiro, aliás, a mulher brasileira, vocês são muitos. Cadê a luta, a mulher não indígena? Será que ele está lutando por nós? Aqui no Brasil não existe mulher corajosa como ela. Eu estou falando verdade, porque eu não sou criança, a minha idade já está grande, né? 62 anos. Então, lutamos muitos. E a luta muito perigosa que nós estamos enfrentando até hoje. Também viajei no São Paulo,
em Brasília, falando com a autoridade, e a autoridade brasileira não escutava nada. Fica só encanando de nós. Nós lutamos muitos. E junto com a Ailton Krenak, que estava aqui, ela voltou, ele voltou, a mulher, mulher ela está aqui. Conhece? Então foi luta muito difícil para conseguir, nós conseguimos, vencemos para buscar a nossa terra Yanomami, foi roubado. A autoridade brasileira e roubaram nossa pedaço da terra, então nós conseguimos buscar de volta para os Yanomami viver. Conseguimos o que nós queríamos, a terra grande continua para os Yanomami viver. Nesse ponto, o branco não entende. Até hoje, ele não está entendendo nada para que a terra para os Yanomami, terra para os Yanomami para viver. Então, nós conseguimos andarmos a outro lugar por causa da terra e o meu povo estava morrendo. Eu perdi metade do meu povo Yanomami. Isso foi muito ruim para mim. É por isso que eu assumi a responsabilidade para defender meu povo Yanomami. Eu escolhi o meu campo. Eu escolhi o meu campo, peguei minha bola, peguei minha bandeira, para daqui para lá que eu pode brigar. De lá para cá eu não posso. Está aqui limite. É assim que eu entendi o papel da luta. Então, assim que eu queria falar sobre o trabalho da Cláudia Andujá. E hoje vocês estão vendo. É muito importante vocês olhar o trabalho que eu fiz, tirar foto. Tem muitas imagens Yanomami que já foi morto, mas essa foto é muito importante para você conhecer. Para você conhecer e respeitar com o meu povo Yanomami. Não é para continuar a matar, não é para continuar assim, levar doença, como aconteceu. Como aconteceu foi em 1905. Isso não queremos mais, não. Então, essa foto que está aqui nessa casa, quem não conhece, vocês vão conhecendo essa imagem. Essa imagem de Yanomami está fazendo assim, reconhecer. O povo está lá. Você nunca foi lá, mas a imagem do Yanomami está aqui na casa. Isso é importante para mim e para você, teus filhos, tuas filhas, jovem, novo, aprender, olhar e respeitar o meu povo Yanomami brasileiro, que está morando muitos anos. Isso é importante. Então, eu vou também agradecer a Carreirinha Vermelho, né? Araraquara, Carreirinha Vermelho, ele está tomando conta dessa foto. Tomando conta, muito cuidado, como se cuida a sua casa, como se cuida a sua mulher, como se cuida a sua filho, como se cuida do nosso corpo. Então, eu estou gostando do trabalho dele e cuidar da nossa imagem, para sempre ficar mostrando para o povo de São Paulo. O povo de São Paulo são muitos, mas poucas pessoas vão conhecer a mais dos Yanomami. Muitas pessoas não vão conhecer, mas vamos andar, nós vamos divulgar. Nós vamos divulgar o nome do povo atrás da foto. Esse que eu queria. É por isso que esse que a Cláudia queria, para
mostrar o mais dos Yanomami. Yanomami é gente. Yanomami sabe falar. Yanomami é Xabiri. Yanomami conhece mundo, né? O Xabiri conhece o mundo geral. Não é só branco que conhece, não. Nós também somos inteligentes. Nós somos Xabiri. Xabiri que é conhecimento tradicional que nós continua usando a nossa língua. O Mami deixou para nós nossa sabedoria para permanecer na nossa terra, onde nós nascemos, moramos, crescemos, até morremos. Vocês moram aqui no São Paulo, até vocês vão morrer aqui também. Nunca vai escapar. Nós todos morreremos. A nossa terra, mãe, vai continuar. Vai continuar até nossos filhos vão continuar a usar. É por isso que nós estamos deixando a nossa luta para continuar até no fim. Então, essa é a minha palavra, que eu falo um pouco para você. Muito obrigado. Para a gente dar continuidade, então, amanhã, eu queria explicar um pouco só o projeto dessa exposição, por que a gente decidiu fazê-la. Eu acho que a gente todos conheciam muito bem o trabalho da Cláudia Andujar, já de muitos anos, ela já mostrou bastante esse trabalho, é um trabalho muito importante. E o propósito dessa exposição eram dois, né? Por um lado, refazer a cronologia de aproximação da Cláudia ao universo Yanomami e também de entendimento dessa cultura e como é que ela, que era naquele momento trabalhava como fotojornalista, se interessou por isso e foi desenvolvendo uma forma muito específica de fotografar e com muita intimidade, muito comprometimento, acabou inventando, inclusive, um novo tipo de representação, né, para essa cultura, uma representação, inclusive, de coisas que são imateriais e que são invisíveis. Eu achava que valia a pena recontextualizar um pouco essa trajetória, refazer essa cronologia e mostrar como a Cláudia também teve um processo de aprendizado de muitos anos durante esse período. Outra coisa importante do projeto era resgatar a dimensão política dessa luta, como o Davi narrou, que era uma luta que foi muito intensa, que aconteceu nos anos 70 e nos anos 80, e que depois dos anos 90 acabou gerando outros desdobramentos, mas que com o tempo e com as novas gerações isso tinha se perdido, ou era menos conhecido. Então a gente tentou montar aqui um projeto também de resgatar os parceiros dessa luta e mostrar como as imagens, a partir de um certo momento, começaram a servir a um projeto político. Mais claramente, aquele projeto da Cláudia artístico chegou a um limite, e o que importava mais a partir de um certo momento era a sobrevivência das pessoas, e ela transformou a carreira dela numa carreira de ativismo e começou uma luta que deu origem a muitos desdobramentos. Então, a nossa preocupação aqui era representar esse trabalho, refazer essa cronologia de conhecimento, de invenção e depois de luta mesmo, e tentar compartilhar isso e deixar isso claro para o visitante, para que ele pudesse se aproximar dos Yanomami e da importância da luta e mostrar a trajetória da Cláudia. Era para ser uma exposição de homenagem histórica, mas, obviamente, os desdobramentos recentes transformaram essa exposição numa ação mais urgente de esclarecimento e de defesa desses povos. Cláudia, eu acho que para a gente começar essa história, eu queria propor que você contasse um pouco da sua origem e da sua trajetória antes de você chegar ao Brasil, porque nem sei se todo mundo sabe, mas quando você chegou aqui ao Brasil, você ainda não fotografava, né? Você começou a fotografar aqui no Brasil. Sim. Quando chegou em 1955. Sim, isso. Agora, todo esse período anterior da sua vida é um período muito importante para entender o que você fez em relação à fotografia e também o que você fez em relação à trajetória da sua vida, da sua carreira. Sim. Queria pedir, então, se você puder contar um pouquinho como é que foi essa sua infância e essa sua vinda para o Brasil. Tá certo. Tá me ouvindo agora? Eu estou ouvindo muito bem. E vocês também? Ah, tá bom. Bom. Então, eu
vou falar um pouco da minha origem, tá? A minha mãe era da Suíça francesa. Ela se criou numa cidade chamada Neuchâtel e Yverdon, na Suíça francesa. A uma certa altura, ela quis conhecer um pouco o mundo. Então, ela se colocou à disposição de trabalhar para ensinar fora da Suíça sobre a cultura que ela incorporou e a língua, não, que era francês. Então, a família do meu pai, que era de origem húngara, eslovaca, e depois eles se mudaram para um lugar chamado Nagyvárad, que é em húngaro, que quer dizer cidade grande. Em rumeno, porque isso ficou na fronteira da Hungria e a Romênia, a Transilvânia, tá? Ela foi empregada pela família do meu pai para ir para Nagyvárad, ou Oradea, para ensinar aos jovens da família o francês e a cultura fora daquela que eles tinham recebido até lá, porque eles eram todos de uma família judaica, tá? Eram judeus. Ela trabalhou lá com essa família há vários anos, até que ela, na época, era jovem, até que ela conhecer essa família, meu pai, e no fim, os dois, quer dizer, minha mãe e quem ficou meu pai, se casaram, tá? E ficaram morando em Oradea ou Nagyvárad, dependendo da época. Foi nos anos 1940 que os dois se casaram e moravam lá. Minha mãe, ela tinha o hábito, uma vez por ano, querer voltar na Suíça e voltar também na família dela lá. Mas quando eu nasci, eu era a primeira criança dos dois, do meu pai e da minha mãe. Eu, então, incorporei a vida dos judeus da Hungria, Romênia, tá? E, no mesmo tempo, eu também me criei com a língua francesa, le français. Je parlais depuis mon enfance le français et le hongrois, o húngaro, tá? E assim eu sou hoje aqui no Brasil, onde fugi durante a Segunda Guerra Mundial, porque na época da Segunda Guerra, a família do meu pai foi toda deportada
para um campo de concentração pelos alemães, tá? Eu fiquei morando com minha mãe ainda lá em Oradea, tá? O Nordvarod, o Neuchâtel, onde eu fui depois na Suíça. Bom, eram anos muito difíceis, não é? Toda a minha família do meu pai foram mortos num campo de concentração em Dachau, o Auschwitz, tá? Onde foram deportados. E eu fiquei em Nordvaro do Oradea Mare com minha mãe, mas de uma maneira até diria escondida, não? Porque quando se descobriu que meu pai era judeu, eu também devia ser deportada. Bom, então, da minha família, da Hungria, da Romênia, eu posso contar isso. Em 1994, quando os russos, isso é ainda da Segunda Guerra Mundial, não, estavam se aproximando e foram ocupar Oradea. Minha mãe decidiu que chega. Ela quis voltar onde ela nasceu, na Suíça. Então, ela e eu, tá? De uma maneira escondida, nós pegamos um trem de refugiados e vimos a possibilidade de voltar só nós dois, tá? Para a Suíça. Então, a família do meu pai foi morta, todos. Eu sou a única sobrevivente. E com certa dificuldade, a gente foi de Oradea Mare, que na época pertenceu à Hungria, para Viena, na Áustria, onde a gente teve que se esconder, e onde, durante essa viagem, minha mãe pegou escarlatina. Escarlatina é uma doença grave, e ela tinha que ser levada num hospital em Viena, onde ela passou várias vezes. E eu me escondi lá para poder sobreviver. E eu esperava minha mãe sair do hospital para a gente poder continuar a viagem para a Suíça. Isso aconteceu. Em Viena, eu muitas vezes procurava para ver se eu sabia encontrar a família do meu pai, mas eu não encontrei. Eu me escondi para os alemães não me pegaram como filha de um judeu. Foram anos bem complicados. Eu tinha, na época, 13, 14 anos. Mas, no fim, ela conseguiu sair do hospital, tá? Ela sobreviveu. Ela me procurou, me encontrou, ela decidiu a gente continuar a viagem junto e fugir
do regime alemão. É o que aconteceu. Não foi fácil, mas a gente conseguiu chegar na Suíça, onde o lugar de origem dela é onde eu também nasci, porque quando ela ficou grávida, ela quis que eu nascesse na Suíça. Então, é o que eu posso contar da minha infância. A família do meu pai nunca mais encontrei. Todos morreram. Mas eu escapei com minha mãe. Bom, eu morei então com ela na Suíça. Ela começou a trabalhar lá e eu fui colocada na escola. Que é isso? A uma certa altura, meu tio, quer dizer, o irmão do meu pai, descobri que eu estava morando na Suíça. Não? A única pessoa que sobreviveu da minha família da Hungria. Ele me convidou para eu ir, se eu quisesse, para Nova York, para os Estados Unidos, que eles me dariam a possibilidade de lá ter uma educação e eu podia escolher o que eu queria fazer na vida. Então, eu aceitei. Eu deixei minha mãe e eu fui morar em Nova York. Você quer que eu continue contando minha história? Por favor. Ah, tá bom. Então, com meu tio, que eu conhecia, na verdade, pouco, não? Porque ele morava em Nova York. Mas ele me deu essa possibilidade de ir e reencontrar alguém da família do meu pai. Então, eu fui morando lá com esse tio e a mulher dele, que era uma pessoa, uma senhora judia também, mas da Alemanha, com quem ele estava casado. Mas a uma certa altura eu senti que eu queria fazer minha vida sozinha. Eu saí da família do meu pai e fui morar sozinha em Nova York. O que é isso? Não sei. Mistério, são os espíritos aqui. Hã? Não sei. Estão mostrando fotografias. Isso são fotos que eu tenho feito chegando no Brasil, não? Então, onde é que eu estava? Em Nova York, pode. Nova York. Você estava chegando no Brasil. No Brasil, exatamente. Eu gostei muito do Brasil, mais do que dos Estados Unidos. Eu decidi ficar aqui em São Paulo, que eu conheci, a cidade que conheci no Brasil, e continuar meus estudos, não?
Bom, tive que aprender, obviamente, o português. Era um país para mim novo, mas eu gostei mais daqui do que dos Estados Unidos. Não sei, eu senti uma facilidade de me dar aqui com o povo brasileiro. Então, estou aqui até hoje, não? No Brasil, eu quis conhecer o Brasil. Quer dizer, não sou São Paulo, mas o Brasil. E isso me levou a viajar. Comecei a trabalhar aqui para poder viver, conhecer os brasileiros e o Brasil. Por que você por que você resolveu começar a fotografar? A fotografia também era uma forma de descobrir o país? Como é que foi esse seu começo com a fotografia aqui no Brasil? Sim. Bom, eu realmente comecei a fotografar aqui. Como eu tinha que aprender o português, me acostumar à vida no Brasil, eu achei que a fotografia que eu conhecia aqui no Brasil era minha maneira de me comunicar comigo e com o povo brasileiro. Acontece que naquela época eu conheci o Darcy Ribeiro, tá? Vocês sabem quem era o Darcy Ribeiro, não? Que me sugeriu de tentar também conhecer os povos indígenas do Brasil. Eu achei ótimo. Então, eu me interessei a viajar para conhecer povos originários do Brasil. Primeiro, eu fui nos Índios Carajá, onde fiquei um tempo, depois voltei para São Paulo, depois quis conhecer outros povos indígenas. Eu fui entre os índios Bororo, onde também passei um tempo. Depois voltei para São Paulo. Aqui em São Paulo me casei. Fiquei sempre mais ligados aos brasileiros. Uns anos atrás, decidi de conhecer a Amazônia. E conheci uma pessoa, um suíço francês, que foi entre os povos Yanomami. E eu decidi querer conhecer os Yanomami. E lá me aventurei para a Amazônia. E eu gostei muito. E decidi querer realmente conhecê-los bem, entender quem eles eram como povo. Eu fui, já na época, com minha máquina fotográfica, eu decidi querer me aprofundar no meu conhecimento através da fotografia. E como eu já
na época, eu trabalhava para a editora Abril, aqui em São Paulo. Eu voltei entre os Yanomami e me dediquei a conhecer, entender quem eles eram como povo e utilizar também a fotografia nisso. É assim que eu me aprofundei no meu conhecimento nos povos Yanomami. Na época, me foi sugerido, quando foi nos Yanomami, de procurar o Carlos Aquini, que está aqui agora, está lá me fotografando, sentado ao lado do Davi Yanomami, para pedir a ele de me ajudar a melhor conhecer os Yanomami. Então, ele, na época, ele é de origem italiana, mas ele decidiu trabalhar com os Yanomami. Ele me acompanhou durante muitos anos nas minhas viagens entre os índios Yanomami. E a gente ficou amigos. E me deu essa oportunidade de conhecer a terra Yanomami. E me dediquei a isso. Durante esse primeiro contato que você teve com o povo Yanomami, especialmente da região do Rio Catrimani, Roraima, você desenvolveu um trabalho muito original, fotográfico, com uma série de experimentações, com uso de filtros, de filme infravermelhos, inclusive chegou a levar luzes, flashes, lamparinas e outras coisas para a Amazônia para conseguir fotografar os Yanomami de uma forma muito original, né? Você pode comentar um pouco como é que foi esse processo seu de descoberta, o que você estava buscando para expressar quando você usava esses equipamentos e você produzia essas imagens? Bom, na época, como já falei, eu me dediquei à fotografia, tá? Mas, conhecendo os Yanomami, eu decidi me dedicar aos Yanomami, através da fotografia e através do conhecimento da cultura deles. Passei muito tempo lá. Então, na verdade, eu acho que esse desejo de me dedicar a um povo me permitiu também de me dedicar à arte da fotografia. E comecei a usar todas as maneiras que eu conheci na fotografia para me dedicar aos Yanomami. Está junto. E, Cláudia, durante esse primeiro período, quer dizer, você trabalhou muitos anos no Catrimani, né? De 71 Sim. Até 77, Sim. Quando você foi expulsa da terra indígena, né? Sim. Era um momento muito difícil, porque você estava muito envolvida com os Yanomami. Sim. E enquanto você tocava o seu projeto artístico e de conhecimento, os Yanomamis começaram a morrer por causa dos planos de desenvolvimento do governo brasileiro na Amazônia. Sim. Então, imagino que você tenha ficado dividida entre o projeto que você fazia e a salvar as pessoas que você conhecia e ver Sim. toda aquela tragédia acontecendo. Sim.
Como foi esse momento e como foi essa... Por que você acha que você foi expulsa? Como é que foi essa retirada sua e depois essa virada sua para outro tipo de trabalho que já não era mais o seu trabalho artístico, mas era um trabalho já mais claramente de proteção e de defesa? Sei. Sim, porque eu conheci os Yanomami, a vida deles, e eu vi o que estava acontecendo. O Brasil, na época, queria ficar e conhecer melhor a Amazônia, não? Aqueles lugares onde, de uma certa maneira, por acaso, eu estava trabalhando. Não sei se posso dizer por acaso, não? Mas, enfim, aqueles lugares. Então, eu percebi que se a gente quer que o povo Yanomami sobrevive, a gente teria que lutar para que essa terra seja reconhecida como terra deles. Então começou todo um trabalho político de conhecer a terra que hoje a gente chama de terra Yanomami, não? E o desejo de lutar pela demarcação dessa terra. Então, eu passei muitos anos fazendo isso. Tinha um grupinho de gente que eu conheci ainda, em parte em São Paulo, antropólogos. Tinha todo, na época, um movimento. Está me coçando. Em São Paulo, de lutar pelas terras indígenas, não só Yanomami, mas como aqui em São Paulo, eu conheci, espera um pouco. Se você quiser tirar, eu posso segurar o microfone. Hã? Quer tirar e eu seguro o microfone? Não sei, está me coçando. Como que... agora saiu um pouco. Talvez vai melhorar. O que é isso? Isso é para você. Tá. Aqui em São Paulo eu conheci muita gente que... antropólogos, não, especialmente, e gente que tinha ligação com outros povos indígenas. Então, a gente se juntou na época, esse movimento, para defender as terras indígenas, tá? Em geral, como eu conheci os Yanomami, eu estava lá para tentar defender o que eu conheci. Tá? Tinha pouca gente que... tinha alguns antropólogos que também já conheciam os Yanomami. Então, a gente se juntou, não? Para criar um movimento de defesa também pelos povos Yanomami. Eu, além da fotografia, eu me dediquei à defesa do povo Yanomami. O Carlo, que trabalhava no Catrimani, na missão Catrimani, ele se juntou a esse movimento também. E assim a gente começou a lutar para o governo brasileiro reconhecer
os direitos do povo Yanomami. Nessa luta, eu conheci o Davi Yanomami, tá? E eu convidei ele de ir comigo, viajar comigo na Europa, nos Estados Unidos, obviamente no Brasil, mas de criar uma organização para defender o povo Yanomami. E no fim, com tudo isso, a gente conseguiu. E conseguimos, o governo brasileiro, eu fiquei indo muito para Brasília, por exemplo, não? Tentando reconhecer os direitos dos Yanomami para a terra deles. E a gente conseguiu isso. Sim, uma coisa muito interessante hoje, tendo acesso aos documentos do SNI sobre a Cláudia, é ver como ela estava sendo muito, a partir desse momento, mais do final dos anos 70, como você era muito acompanhada pelo governo, e eles começam a seguir todos os seus passos, e te chamar essa estrangeira, chamam você de psicóloga, de antropóloga. Em alguns relatórios dizem que você chegava a colocar índios na frente dos projetos do governo para impedir que os projetos avançassem. Tem todo um clima de mentiras e paranoias que foi construído para tentar impedir isso, né? Sim. Você alguma vez se sentiu ameaçada, verdadeiramente, fisicamente? Como foi essa? Porque você era uma figura muito exposta, muito pública nessa luta e se tornou muito visível, né? Como é que era essa relação sua? Você estava lutando contra coisas muito poderosas. Sim. Acontece que entre os indigenistas da época, tá? Que tinha outros movimentos indígenas no Brasil, não? Eu fui reconhecida como uma pessoa que lutou pelos direitos dos Yanomami. Então, isso me criou também um apoio, tá? Nesse movimento para a defesa dos povos indígenas. E na época tinha gente que estavam lutando por outros povos indígenas, além dos Yanomami, obviamente. E a gente formou um conjunto de pessoas que defenderam os povos indígenas. Então, no mesmo tempo, tinha a FUNAI, tá? Que era o órgão oficial da questão indígena, e tinha todo um movimento dentro do governo que não queriam, por exemplo, não tinham interesse na demarcação da terra Yanomami e outros povos indígenas. Eu fui visada como uma pessoa que estava lutando muito e com o apoio de antropólogos de fora do Brasil. Eles ficaram pensando que eu tinha esse interesse, talvez, para retirar uma parte do país, do norte do Brasil, para diminuir, talvez, a terra brasileira. Tá? Então, eu estava
nesses movimentos, não? De antropólogos e gente que estavam defendendo a causa indígena e, do outro lado, o governo brasileiro que não queria isso. Era uma luta. É possível ver isso muito lendo os diários do Congresso Nacional, os deputados. Como? É possível ver isso e esse discurso nos diários do Congresso Nacional da época, os deputados todos acusando vocês de serem grupos de estrangeiros, querendo a independência do território Yanomami, sim, que iam tirar as riquezas do Brasil e tudo isso. Sim. Acho que uma coisa muito importante nessa sua trajetória foram os programas de saúde que você montou. Sim. Porque durante um longo período você trabalhou na região do Catrimani, mas com os programas de saúde e com esse levantamento que você fez com os médicos, você conseguiu viajar por todas as outras, ou por muitas das outras comunidades. Você tem razão. E entender maior a complexidade, né, da cultura e do povo e a dimensão, sim, desse território. Sim. Será que você poderia contar um pouco sobre isso? Como foi essa experiência dessa viagem médica? E, inclusive, você chegou a fotografar muito durante essa viagem e depois expor essas fotografias de uma outra, sim, forma, né? Sim, porque em São Paulo eu tive um apoio do pessoal que defendia os povos indígenas, não? O primeiro projeto para defender os Yanomami era de ver se a gente podia ajudar na questão de saúde. Tinha uns médicos da Escola Paulista de Saúde... Medicina. Hã? De medicina. De medicina, sim, que se ofereceram a desenvolver um projeto de saúde. É o que a gente conseguiu. Então, eram médicos. No começo eram 2 médicos que decidiram trabalhar nesse projeto. Eu acompanhava esses médicos, tá? Porque eu conhecia já a terra indígena Yanomami. Então, os problemas de saúde que existiam lá. E a gente começou um trabalho de vacinação contra as doenças que, com a chegada, a construção da chamada Perimetral Norte, quer dizer, era um projeto do governo para construir uma estrada que ia atravessar todo o território indígena Yanomami. Então, eu conhecia a terra Yanomami e também os problemas de saúde. E com os índios desenvolvemos, com os índios não, com os médicos, desenvolvemos projetos em certas áreas para atender os Yanomami. Então, foi assim um projeto muito importante. E a gente trabalhou nisso, na saúde dos Yanomami, que realmente, através desse projeto, a gente tentou proteger os índios Yanomami. E a gente fez isso durante vários anos. Foi muito importante. Eu participei nisso. Eu tentei conseguir verba
dinheiro para poder desenvolver esse projeto. E a gente conseguiu. É muito impressionante ver como você conseguiu levantar fundos e recursos para financiar esses projetos com várias organizações internacionais, inclusive. Exatamente. E isso permitiu, a despeito da má vontade do governo em ajudar, do brasileiro em ajudar, permitiu com que vocês implementassem uma coisa muito importante. Certo. E também entendessem a dimensão do território e propusessem um projeto de demarcação muito bem fundamentado, né? A gente Sim. aqui na exposição mostra um relatório médico, enfim, um relatório da situação de saúde que a Cláudia e esses dois médicos produziram durante no começo dos anos 80, e é impressionante a quantidade de informações inéditas que eles levantaram de todas as comunidades, né? Sim. Além das pessoas que estavam com você na fundação da CCPY, do Bruce, e também da participação do Beto Ricardo e da Alcida, você teve um apoio político importante do senador Severo Gomes, também um dos poucos políticos Sim. que se mobilizaram ali naquele momento. Exatamente, porque a gente também procurou e conseguiu o apoio do Severo Gomes, não um senador brasileiro. Isso foi muito importante. Ele, a essa altura, já morreu, mas todas essas maneiras de tentar, não, apoiar e trabalhar na área Yanomami foi fundamental. Teve algum período, um dos momentos mais difíceis dessa luta foi no final dos anos 88, de 88 para 89, quando justamente o Romero Jucá estava ligado à FUNAI, era presidente da FUNAI, o José Sarney, presidente do Brasil, e houve uma tentativa do governo em demarcar o território Yanomami em pequenas ilhas, em 19 quintaizinhos, que na verdade impediam que eles circulassem, que eles vivessem. Você leu muita coisa, você se interessou muito. Além da minha fotografia, você incorporou toda essa luta. É verdade. Eu queria perguntar enfim, estava explicando aqui esse momento que foi muito dramático, porque aquilo realmente ia asfixiar a população Yanomami, era uma forma de extermínio mesmo, né? Com o tempo eles não conseguiam sobreviver daquele jeito. E vocês organizaram uma grande exposição no MASP, uma grande exposição que inclusive teve essa instalação que eu estava mencionando aqui com a participação da Marlui. Você podia comentar um pouco os momentos mais difíceis dessa luta, quando você realmente teve forças que tentaram te impedir de levar à frente o projeto? Uma maneira de fazer conhecer os Yanomami ao mundo brasileiro, não? Era de também divulgar quem são eles. Então, como eu também era fotógrafa, tá? Eu tinha acompanhado fotograficamente todo esse trabalho, então eu tinha uma documentação que achei na época importante de divulgar. O que é isso? Minutos? 15 minutos. Nós temos mais 15 minutos para falar. Tá bom. Então, eu tinha na época também uma boa relação com o MASP, o Museu de Arte de São Paulo,
eu conhecia a direção, o diretor do museu, e ele também se interessou ao meu trabalho, tanto fotográfico como o que esse trabalho mais político que estava fazendo. Ele me deu a oportunidade de fazer exposições lá, divulgar para São Paulo, o povo de São Paulo é brasileiro, não? Esse trabalho. É isso, esse apoio também ajudou muito, não tem dúvida. Então, comecei também a mostrar a minha parte fotográfica. Estamos aqui hoje. Uma coisa que acho que é interessante também apontar é que os Yanomami não tinham muito contato com a fotografia, né? Não, não tinham, nenhuma. E eles, inclusive, muitas vezes tinham uma dificuldade com o fato de serem fotografados, porque, de acordo com a cultura e com o entendimento dos Yanomami, quando uma pessoa morre, você não pode guardar alguma coisa que represente aquela pessoa. Tudo aquilo tem que ser destruído para você apagar o sofrimento, né? Isso. Mas acho que o comprometimento e a seriedade do seu trabalho e também a extensão desse trabalho permitiu que essas imagens continuassem a ser mostradas e serem exibidas, né? Você, na época em que você produziu esse trabalho, você chegou a mostrar essas imagens, discutir com os Yanomami o que você estava fotografando? Você chegou a projetar imagens lá na aldeia? Na aldeia? Projetar lá, não. Mas eu levava fotos, não, em cópias em papel e mostrava. Mas, olha, não foi muito fácil, porque, na verdade, quando eles primeiro viram fotografias, não entendiam o que era. Não tinha noção eles me viram muitas vezes, obviamente, de fotografar, mas eles não viram o resultado e não entendiam bem o que eu estava fazendo. Hoje é um pouco diferente, não? Mas isso é porque tem uma aproximação maior com o mundo em geral. E tem Yanomami que hoje tem máquinas fotográficas. Mas na época não significava nada. Não sei, eu acho que seria interessante até perguntar ao Davi o que ele achou da fotografia. O que representa para ele hoje a fotografia? Os companheiros lá, ele está com 2 outros Yanomami, se ver uma fotografia significa alguma coisa para eles. Davi, você quer falar alguma coisa sobre o que significa a fotografia da Cláudia para vocês? Não minha, mas a fotografia em geral. Eu já reclamei com ela para ela não fotografar. Talvez é melhor ter não se escuta. Cultura Yanomami não precisa tirar foto. Pois é. Não precisa. Então, tirando imagem, o branco tirando imagem, sem explicação, sem a consulta às liderança tradicional. Faltou isso. Tá? Faltou explicar o que ele vai fazer. Essa foto vai ser
mostrado para a cidade e os brancos conhecer e respeitar. Ela não falou isso. Agora eu entendi. Não é agora, não. É quando ela começa a conversar comigo, a perguntar os Yanomami marcados, os números pendurados, números no pescoço. Eu já entendi. Isso aí é como médico que coloca número de uma pessoa que está doente, né? Então eu me respeito, eu já entendi, eu me respeitei com ela. Ela já fotografou e deixa ela fazer o trabalho. Ela entende. Ela não é Yanomami, ela entende. Ela quer mostrar para os Napa. Napa entendo que, né? Então, eu não posso ficar... Nós, Yanomami, sabe que é proibido, né? Proibido usar nome pendurado, guardado na casa. Quando Yanomami morre, que destruir tudo. Que na aldeia, se mostrar a foto lá para a aldeia, para todo mundo, família que está lá, elas vão ficar bravos. Realmente, elas vão ficar bravos. E como assim aconteceu? O americano tirou nosso sangue e levaram lá para os Estados Unidos. Então, nós fomos atrás do nosso sangue. Conseguimos trazer de volta. Aí, assim que eles falaram, olha, Davi, vamos lutar de novo para recolher as nossas fotos, foram levados. Os americanos, brasileiros, não é só a Cláudia, não. E muitas pessoas levaram foto nosso, sem falar nada. Agora, a Cláudia está fazendo um trabalho para divulgar o nome do povo Yanomami na cidade. Aqui, cidade muito grande. Muita gente que não conhece. Não conhece quem são os Yanomami. Então, hoje, nós precisamos. Eu, o Levi, com o Pata, com meu filho, e a liderança tradicional que está lá nas comunidades. Eu já expliquei para ele. Até não tem jeito, e a margem do Yanomami já entrou no papel. Agora está no papel e está na casa, pendurado, os brancos estão olhando, deixa ele ficar lá. Assim que nós já tomamos conhecimento do trabalho da Cláudia Andujá. Então, ela ajudou muito. Ela é uma mulher de confiança e também ela que está fazendo um trabalho, como eu falei. Então, hoje ninguém vai... fica triste, mas que ninguém vai levar a correção... Ninguém vai levar que o Levi e o Pedrinho viu aqui foto com os parentes, que já foi morto. Mas no Yanomami morreu, que acabar e queimar a foto, até a flecha, a cuia, tudo. Assim a cultura Yanomami funciona. A cultura Yanomami é diferente. Aliás, cultura Napa é diferente. Quando o Napa morre, ele fica pendurado aí. A família olhar, e os netos conhecer a foto dele, e ele mesmo não está. Ele está num outro mundo. Assim que nós, o mundo da Terra funciona. Napa e Yanomami. Oi? Cláudio, acho que a gente vai precisar encerrar para poder visitar a exposição. Eu queria só te pedir se você puder comentar um pouco sobre
isso que era para ser essa exposição histórica que a gente estava fazendo para homenagear a sua trajetória e também para mostrar uma história de luta que foi muito intensa e que teve um final parcialmente feliz, hoje está sendo... a gente precisa retomar e olhar para isso como um movimento que se repete com a mesma ignorância e com a mesma fumaça de incompreensão que você enfrentou nos anos 70 e 80. Então, eu queria só pedir que você comentasse um pouco como você vê a situação hoje, se você está preocupada com isso, o que você tem pensado sobre os desdobramentos recentes com as declarações do nosso futuro presidente. Então, bom, gente, eu acho que vocês estão acompanhando a política atual no Brasil, não? O novo presidente, todo o que pertence à atual política. Na verdade, a gente está preocupado com tudo isso, porque uma das primeiras declarações do presidente que escutei, não, era que ele soube que tem uma terra Yanomami demarcada, que isso existe. Só que ele achou que era muito grande. Então, acho que isso explica um pouco toda essa preocupação. Davi, não sei se você sabe disso, que o presidente do Brasil acha que a terra Yanomami é grande. O que isso significa? Mas eu acho que a gente tem que continuar a luta. Nossa luta não acabou. Provavelmente vai ter movimentos, e não só ligados aos Yanomami, mas a outras terras indígenas no Brasil, de tirar a importância das terras indígenas e dos seus povos. Então, gente, vocês que estão aqui, vocês devem pensar nisso. No fato que nós vamos ter que continuar a defender os valores das culturas indígenas, que são os povos originais, que estavam aqui antes da chegada dos europeus. Europeus e também africanos, não? Mas, enfim, quem quer sempre dominar os direitos dos povos, do ser humano, aqui e também no mundo inteiro, não? São esses povos que não entendem que existem povos que moravam aqui há muito mais tempo do que a chegada dos europeus aqui. Então, olha, a luta vai continuar. E eu acho que todo ser humano tem o direito de viver. É isso que tem que entender.
Eu agradeço muito de ter tido essa oportunidade de fazer essa exposição aqui e de poder falar da questão dos direitos humanos em geral. Muito obrigada.